Olá a todos, Daniel da QSP, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu tenho uma aplicação bastante prática e útil no desenvolvimento de projetos eletrônicos. Vamos imaginar uma situação. Vamos imaginar, por exemplo, que você queira desenvolver um controle para um motor, por exemplo, de corrente contínua, e em que você quer ajustar a velocidade desse motor, por exemplo, em 5 velocidades. Ou então, por exemplo, a intensidade de uma lâmpada, né? Por exemplo, no caso de uma dimerização, você quer, por exemplo, também 5 intensidades ou 4 tipos de intensidades para aquela lâmpada, lâmpada LED ou lâmpada incandescente, né? Então vamos imaginar uma situação em que você necessite ter 2 ou 3 ou mais, né, ajustes, intensidades, configurações diferentes. Então, como é que a gente pode estar fazendo isso? A gente pode estar utilizando, por exemplo, um teclado, né, com 5 botões, ou com 4 botões, ou mesmo você pode estar utilizando um teclado matricial, só que com a desvantagem de você estar gastando muitos pinos, por exemplo, do teu microcontrolador, muitos I/Os do teu microcontrolador. Então, o que eu vou mostrar para vocês hoje é o que a gente chama de, é o que muitos chamam de teclado analógico. Tá? No meu caso aqui, eu estou utilizando uma chave rotativa. Tá? Essa chave rotativa, a gente vai utilizar ela nesse vídeo. Vou explicar para vocês como calcular aqui os resistores, né? Podemos visualizar que aqui na construção dessa chave rotativa eu tenho aqui valores de resistor, ó. Tem um resistor aqui do lado de trás da placa, e aqui nós temos outros resistores, ok? Então eu vou mostrar para vocês como calcular esses valores, que não deixe de ser redes resistivas, divisores resistivos, tá? Em que a posição dela vai fornecer uma tensão analógica, né, para, por exemplo, o teu microcontrolador. Então você obrigatoriamente terá que utilizar um conversor analógico digital do teu microcontrolador para fazer a leitura da tensão fornecida por essa chave rotativa. A vantagem de utilizar essa chave rotativa é que você vai usar apenas um sinal, tá? Considerando que você tem alimentação, que é o 5 volts, por exemplo, tensão do microcontrolador, e o terra, o GND. Então você só vai ter apenas mais um sinal para jogar aí no seu microcontrolador. Você não terá que utilizar sei lá, 4, 5 pinos, né, do teu microcontrolador, apenas um canal analógico, ok? Então vamos ver como calcular isso daqui, ó. Bom, a ideia parte, primeiro, eu fiz aqui um esquema, né? Vamos primeiro aqui, ó. Então a ideia parte de você criar tensões, janelas de tensões, né? Janelas de tensões. Então, onde você vai ter uma tensão máxima de 5 volts, uma tensão de 4.16, 3.31, 2,5, 1,66 e 0,83, e também poderia ter até uma outra de 0 volts. Tá? No meu caso aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 possíveis tensões, né? Ou então poderíamos dizer que seriam 6 possíveis situações, né? No meu caso, eu vou, né, configurar aqui a velocidade de rotação de um motor, sendo que essa tensão vai dar uma rotação menor e ela vai subindo gradativamente, tá? Então aqui uma velocidade menor, uma segunda velocidade maior que a primeira, e assim por diante, até chegar na máxima velocidade, que será 4.16, e depois, na tensão de 5 volts, o motor então ele irá paralisar. Então ele vai ficar com uma rotação zero.
tá? Então essa é a ideia. Como é que a gente escolhe essas tensões aqui, né? O ideal é que você divida elas, né, de forma que elas sejam iguais, né? Que tenham janelas iguais, equivalentes, tá? Então você pode estar dividindo aqui, no meu caso, como eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, essa faixa toda eu estou dividindo em 5 partes iguais. O circuito, pessoal, é esse daqui, ó. Então nós temos, se vocês forem reparar, vocês vão perceber que esse circuito ele não deixa, né, de ser apenas uma rede resistiva, né? Podemos, por exemplo, aqui, ó, deixa eu simplificar, né? Então, o que eu teria aqui, ó? Eu teria uma tensão de 5 volts. Eu estou escolhendo como dado do meu projeto uma resistência que eu estou chamando aqui de pull-up com um valor de 10 k ohms. E aqui, ó, eu vou ter a saída da minha tensão, que é a tensão VAN, tensão analógica, e aqui eu teria uma outra resistência que depende da posição da minha chave, que eu chamei ela de RX. Então, pessoal, a gente pode perceber que nós temos aqui uma tensão, né, um divisor resistivo, onde a tensão em cima do RX, né, vai então a resistência desse resistor irá então fornecer uma tensão para, né, o meu AD do microcontrolador, o ADC. Aí no caso pode ser um Arduino, pode ser um microchip, pode ser um AVR, um ARM, tá? Isso aí vai de acordo com o teu projeto. Então olha como é que é feito isso daqui. É feito dessa forma. Nós temos primeiro essa resistência de 10K e aqui a minha chave rotativa. Então essa chave ela tem 5 posições mais uma posição onde o seu tap central está desconectado. Então nessa posição vocês concordam que se ela não está conectada em nenhuma dessas resistências, não existe uma corrente que irá circular por qualquer uma dessas resistências. Portanto, a tensão aqui na saída será então justamente a tensão de 5 volts. Tá? À medida que eu vou rotacionando a minha chave, então ela conecta o tap central nessa posição R1, que possui o resistor R1, né? E aí irá fornecer uma tensão de 0,83. Se eu girar novamente, ela vai conectar este ponto nessa resistência R2, fornecendo uma tensão de 1,66 e assim por diante, até essa posição aqui, ó. Ok? Então nós teremos essas tensões de acordo com os valores que iremos calcular. Essa tensão então será então fornecida para a entrada analógica digital do seu microcontrolador. E lá você fará um código, né, um algoritmo que, de acordo com essa faixa, você então irá executar uma determinada ação. Tá? No caso aqui, no meu caso, será a variação, por exemplo, de um PWM, para que eu possa então ajustar a velocidade do motor. Nesse vídeo, pessoal, eu estarei mostrando para vocês os cálculos. Vamos fazer uma simulação depois no Tina, no software Tina, tá? E no vídeo seguinte, né, que será depois subido um outro vídeo, nós iremos dar continuidade no código, né? Nós vamos então colocar o microcontrolador, vamos ligar a nossa chave rotativa junto com um motor de corrente contínua e nós vamos então ajustar a velocidade desse motor de acordo com essa chave rotativa. Tudo isso, pessoal, eu estarei disponibilizando gratuitamente. Deixarei um link embaixo aqui na descrição do vídeo, onde vocês poderão estar baixando, né, o código e também essa documentação que eu estarei escaneando e deixando aqui para download. Bom, primeiro nós temos que saber essa equação, tá? Essa equação ela parte
da equação principal de um divisor resistivo. Qual que é a equação de um divisor resistivo? Né? Essa equação, ela é a tensão AN, ela é a resistência Rx, que divide a resistência Rx mais 10K vezes 5 volts. Isso é a equação fundamental de uma rede resistiva. Ok? Partindo dessa forma e isolando o valor de Rx, eu chego nessa equaçãozinha aqui. Porque aí fica fácil, eu só jogo os valores de tensão e calculo então aqui a minha resistência. Vamos lá, vamos fazer um exemplo então, utilizando aqui a nossa tensão de 4.16. Deixa eu posicionar aqui minha folha. Então vamos lá. Primeiro, eu vou fazer da seguinte forma. Vamos colocar aí 10K, que divide a tensão de 5 volts, que divide 4.16, que é a minha tensão. Opa! E depois menos 1. Menos 1. Tá? Então justamente essa equação que eu estou colocando. Os 10K, que é 10 é a terceira. 5 que divide 4.16, que é a tensão que eu estou utilizando. Menos 1. Então deu aqui uma resistência de 49K52. Tá? Na minha gavetinha aqui eu tenho uma resistência de 49K9. Então vamos utilizar essa resistência aqui. Eu já fiz o cálculo das outras resistências, pessoal. Eu já fiz uma tabelinha aqui, ó. Então tá aqui, ó. Para a tensão de 0,83 eu tenho uma resistência de 2K ohms. Para uma tensão de 166, 4.99K e assim por diante. Então eu já construí aqui, ó, já a minha chave rotativa nessa placa padrão furada e já construí aqui as resistências. Vamos então confrontar agora com as medições. Então eu vou mostrar para vocês agora as medições, né? Então partindo, por exemplo, aqui da tensão quando estiver desligado. Então aqui nessa posição ela é desligada, tá? E depois ela vai começando pela posição número 1, né? Depois número 2 e assim por diante. Então vamos lá. Então tá aqui, ó, ela está desligada. Vou mostrar para vocês aqui. Nós temos, deixa eu só posicionar para vocês aqui, ó, que nessa condição da chave que está desligada, ela está com uma tensão de 4.99, 5 volts, tá? Então vamos agora para a tensão de 0,83. Então mudando aqui a minha chave, eu tenho agora 0,833, tá? Então está muito próximo. Eu usei resistores tudo de 1%. Depois agora a posição número 2, que é a tensão de 1.66. Vamos mudar. Então 1.66. Então está bem próximo também. Depois a tensão de 2,5. Então 2.499. A tensão agora de 3.31. Então 3.31 e agora a tensão de 4.16. Então tá aqui, ó, 4.16,5. Qual que será a função do microcontrolador? Ler essas tensões, né? E se tiver dentro de uma faixa, ele assumir então uma determinada ação. Então a gente vai aprender isso, né, no próximo vídeo. OK? Vamos ver agora na sequência
uma simulação no nosso software Tina. Tá? Aguardo vocês aí para a gente ver essa simulação então. Bom, então agora nós voltamos aqui com a simulação no nosso software Tina. O que eu vou fazer? Eu vou primeiro colocar aqui as resistências que eu preciso. Então vamos lá primeiro aqui na resistência de pull-up. Então vamos aqui em Basic, resistor, vamos rotacionar ele, vamos colocar ele aqui, dar um duplo clique nele, vamos colocar aqui em 10K. Vamos rotacionar. Vamos colocar agora uma fonte de tensão. Vou colocar aqui uma fonte aqui, ó. A fonte ela já vem com 5 volts. Tem aqui, vamos colocar aqui um GND, que é a nossa referência. E agora vamos colocar aqui diversas chaves. Então aqui é uma chave. Vamos simular como se fosse a chave rotativa. Então vou colocar várias chaves. São na verdade no total 5, né? Então aqui temos 5 chaves. E para cada uma terá então uma resistência. Terá uma resistência para cada uma, que é aquelas resistências que nós calculamos. Então vamos agora, vamos posicionar isso aqui para cá, e vamos agora conectar esse lado da resistência tudo para o GND. Esse outro lado da resistência vai nas chaves. Ok? E aqui ela vai aqui no resistor de pull-up, tá? Reforçando vocês que eu estou colocando várias chaves, porque aqui eu não tenho uma chave rotativa. Então eu vou simular com o contato dessa chave rotativa, né? Aqui eu vou colocar uma na aba especial, eu vou colocar aqui um jumper. Deixa eu rotacionar esse jumper. Vou colocar ele aqui como minha saída. E agora vamos então alterar o nome desse jumper. Eu vou colocar como VAN, aqui maiúsculo. VAN, e agora vamos alterar os valores das resistências. Então, primeiro aqui, ó, ela é de 2K. Tá? 2K, 2K minúsculo, tem que ser em minúsculo a unidade. Aqui 4,99K. Então, 4,99K. Depois 10K, já tá. 19K6. Então 19,6K. Ele não aceita 19K6, tá? Tem que ser 19,6K. E 49,9K. Então 49,9K. Ok. Vamos colocar aqui também. Agora vamos colocar aqui uma medição para isso. Então vamos agora aqui em instrumentos, multímetro. Então já aparece aqui um multímetro para mim. Vamos verificar se tem algum problema aqui, ó, no circuito que eu fiz, né? Alguma má conexão. Então vamos clicar aqui nessa opção IRC. Aqui mostra que não tem nenhum erro. Ok. Agora nós vamos aqui no multímetro selecionar a opção de tensão contínua, clicar aqui na ponta de prova e nesse nó. Então ele já coloca aqui para mim que ele está medindo
o ponto VP7, ok? De 5 volts. Então, se eu pegar e colocar... Por que 5 volts? Porque todas as chaves estão abertas. Se eu ligar, por exemplo, essa primeira chave, que é o de 2K, a tensão tem que cair para 0,83. Vamos ver o que aconteceu. Espera aí. Ah, tá. Porque aqui caiu. Então, vamos de novo. Tá aqui. Então tá aqui, ó. Tensão de 833 milivolts, tá? Então já está conectada essa chave. Aí podemos abrir. Vamos conectar essa outra chave agora, que está ligada à resistência de 4,99K. Vamos aqui nessa junção, 1.66, então a tensão está correta. Vamos abrir a chave, vamos fechar essa outra chave e novamente agora medir essa outra tensão de 2,5. Então está batendo com a nossa tabela, né, que nós calculamos e também mostramos para vocês na prática na bancada. Depois vamos abrir essa chave, vamos agora fechar a chave que está ligada à resistência de 19,6. Vamos colocar a ponta de prova, 3,31, então está coerente, muito coerente. E agora, por último, a resistência de 49,9K. Vamos colocar a ponta de prova e 4,17, nós medimos 4,16. Ok? Então, pessoal, isso já demonstra o nosso funcionamento, tá? Também é possível colocar aqui em medição, né, colocar aqui um medidor já direto, né? Colocar aqui um medidor. Vamos colocar aqui esse medidor com base no GND. Agora nós vamos ligar essa aqui a simulação em DC. Botãozinho aqui DC. Tá? Então está medindo 5 volts. Agora nós podemos estar colocando 833 milivolts, 1.66, 2,5, 3.31 e 4.17. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenha ficado claro. No próximo vídeo nós vamos então aplicar isso na entrada de um microcontrolador, né, na entrada do conversor AD, e vamos fazer uma aplicação em que iremos variar a velocidade de um motor de corrente contínua com a chave rotativa. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e aguardo vocês nos meus próximos vídeos. Um abraço a todos.